Muito bom dia, a graça e a paz, tudo bem com os irmãos? Estou muito feliz por estar aqui mais uma vez, juntamente com vocês, todos vocês, para mais uma aula, né? Na EBD na sua casa. E hoje eu gostaria de falar de um assunto muito interessante que faz parte da nossa vida. E, em primeiro lugar, eu queria pedir para você abrir aí o círculo. Eu acho que hoje vai ter bastante mulher na nossa aula. E antes de mais nada, eu quero sair em defesa das mulheres. É verdade, porque o pessoal diz por aí que as mulheres falam demais. Eu não concordo com isso. As mulheres não falam demais. Quem fala demais são os homens, né? As mulheres não falam muito. E o tema da nossa aula hoje é ouça mais e fale menos. Mas, estou defendendo as irmãs, hein? Não vai me levar a mal. Mas todos nós falamos demais, às vezes, né? Sem pensar. E por isso nós temos que parar e refletir. E nessa aula de hoje, nós vamos aprender sobre isso. Eu quero também desejar a todas as mães que estão nos assistindo, né? Um feliz Dia das Mães, que Deus venha abençoar a sua vida ricamente. Amém? Deus abençoe todos vocês. Irmãos, o texto de hoje continua em Tiago, no capítulo 1, e hoje nós vamos ler o versículo 19. Então, pega a sua Bíblia, abra comigo em Tiago, capítulo 1, versículo 19, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Viu, irmãs, como os homens falam mais? Só que a Bíblia fala, portanto, todo o homem. Mas quando fala homem, são todos nós, né? Homem, mulher. Então nós temos que, a palavra de Deus está nos orientando a ser pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, meus queridos, antes de mais nada, nós precisamos entender qual é o conceito de ouvir, né? Porque tem uma diferença, né, de ouvir e escutar, né? Às vezes nós escutamos e não ouvimos. Ué, como assim, né? Escutar e não ouvir. Porque quando você ouve, você está dando atenção, né? Você está prestando atenção. Às vezes nós escutamos as pessoas falar, escutamos alguma coisa, mas não prestamos atenção. Passa um tempinho e você esquece, não é assim? Mas quando você para você dar ouvido, né? Faz toda a diferença. Então o conceito de ouvir é dar atenção, considerar a palavra do outro, né? Participar da vida do outro. Então esse é o conceito de ouvir. Então a palavra de Deus está dizendo para nós que nós temos que ouvir. E esse princípio de ouvir, ele está presente em 1400 versículos na Bíblia. Olha que interessante. Então, se você for ver lá, tem 1400 versículos dizendo a respeito de ouvir. Então, para você saber, né, entender a importância desse ouvir. Então, quem nós devemos ouvir? A quem nós devemos ouvir? Então, quando nós ouvimos o próximo, né, é uma pessoa que nós devemos ouvir, é o próximo. E quem seria esse próximo? Nós vamos ver aqui. Então, o princípio de ouvir o próximo demonstra o quanto ele é importante para você, né? Quando você para ouvir uma pessoa, você demonstra o quê? Amor, sabedoria, prudência, não é assim? Então, a importância de você ouvir uma pessoa. Então, quando você para, você está ouvindo, você está demonstrando para essa pessoa que ela é importante. Porque a coisa mais chata que tem é você ir falar com uma pessoa e a pessoa sai andando. Já teve essa experiência? Né? Você ir falar com alguém, a pessoa não dá ouvido ao que você está falando, vira as costas, não está prestando atenção.
não está olhando no seu olho, né? Então é muito chato isso. Eu particularmente não gosto. Quando eu vou falar com a pessoa não olha no seu rosto, não olha no seu olho, né? Isso é muito chato. Isso está demonstrando o quê? Desrespeito, né? Então, a primeira coisa que a pessoa te chamou para te falar, ou preciso falar uma coisa com você, você para, né? De preferência, olhe no olho da pessoa, né? Deixa que a pessoa fale, aí você vai escutar ela te falar, vai ouvir o que ela está te falando. Então, quando você para e faz isso, você está demonstrando o quê? Você considera a pessoa, né? Você está demonstrando o quê? Que você ama a pessoa, né? Então, muitas das vezes, as pessoas, elas às vezes só querem ser ouvidas, né? E às vezes a gente não tem muitas vezes fazemos isso até sem perceber, né? Não damos a atenção necessária. Então, quem é o nosso próximo que nós devemos ouvir? Os nossos pais, né? Os nossos avós, a esposa, o esposo, os filhos, as filhas, os amigos, né? Essas são as pessoas que estão próximas da gente. Então, você que é filho, aí, o jovem que está assistindo a nossa aula, né? Quando o seu pai, a sua mãe for falar com você, você tem que parar, você tem que ouvir o que eles estão falando, né? Dar atenção, demonstrar que você está interessado no assunto da pessoa. Então, tudo isso é demonstração de amor e de carinho. Principalmente quando você para ouvir uma pessoa mais velha, né? Você já teve a experiência de conversar com uma pessoa idosa? Se você não teve essa experiência, tem essa experiência. Eu quero até contar uma experiência para você. Eu tinha, né, porque não está mais próximo de mim, ele mudou, né? Tinha um irmão na igreja, ele é assim, idoso, meu irmão Caetano, lembrei dele agora. Ele é uma pessoa idosa, né? Ele chegava na igreja, eu chegava lá, cumprimentava ele, né? Perguntava como que ele estava, né? Fiz uma amizade com ele. Irmãos, esse irmão pegou um carinho tão grande por mim, né? Que quando eu chegava na igreja, irmão Caetano, né? Ia dar a paz do Senhor para ele, me abraçava, me beijava, eu assim, ai, mas eu amo tanto você, ai, eu sinto tanto a sua falta, né? Por quê? Porque você deu atenção. Um pouquinho que você deu atenção para a pessoa se sente feliz, ela se sente bem, né? Ela passa a te amar mais, passa a te respeitar. Então eu quero deixar uma dica para você que é jovem ainda, né? Dê atenção às pessoas, dê atenção às pessoas mais idosas, né? Não pelo fato dela ser idosa, mas demonstrar respeito, demonstrar carinho. Então quando você para escutar os seus pais, né? Os seus avós principalmente, você que tem avô, avó dentro da sua casa, no convívio, pare para escutar eles. Porque às vezes a gente fala assim, ficar dando ouvido, né? Mas você não acha que você está perdendo tempo. Na verdade, você está ganhando com isso. Porque você vai ouvir um bom conselho, né? Então, esses conselhos vai ser útil para você na sua vida toda. Então, o esposo, ouça a esposa, né? As mulheres, elas têm um radar. Então, elas sabem perceber de longe quando tem alguma coisa errada. Então, nós, homens, nós somos meio atrapalhados, né? A gente não tem muita noção das coisas, assim. Às vezes a mulher já enxerga as coisas de longe e já dá um toque para você. Se você é esperto, você vai dar ouvido. Agora, se você não escuta sua esposa, né? Às vezes dá cabeçada, tropeça, faz as coisas erradas, depois a mulher vai falar assim para você, não te falei? Você não quis me ouvir? Não é assim? Tá vendo? As mulheres estão se identificando com isso. Então, irmãos, quando a gente ouve, né, o nosso próximo, nós estamos demonstrando carinho e amor. Às vezes as pessoas só querem ser ouvidas, né? Elas só querem desabafar. Então você tem que parar, escutar, dar atenção e às vezes elas querem o quê? Uma palavra de ânimo, né? Uma palavra de encorajamento, outras de ânimo, assim, diversão. Você já fez alguém rir? Já parou para pensar nisso? Você já fez alguém sorrir com as suas palavras? Ou você só manda a palavra
dura e machuca as pessoas. Né? Então a coisa mais legal que tem quando você ouve uma pessoa, a pessoa está triste, a pessoa está jururu, como se diz, né? Aí a pessoa fala, você escuta. Aí daqui a pouco você manda uma palavra divertida para ela e ela começa a dar risada. Então ela fala assim, nossa, só você me fazer eu rir. Não é assim? Então você tem que ter esse discernimento. Porque às vezes a pessoa só quer falar, então deixa ela falar, escuta, ouve. E depois você vai aprender aqui o momento certo de falar. Amém? Então, Paulo resume esse princípio em 1 Tessalonicenses 5,11. Vou ler na linguagem de hoje, que diz assim, ó: portanto, animem e ajudem uns aos outros, como vocês têm feito até agora. Ou seja, isso é palavra de Deus. O que é animar, ajudar um ao outro? É isso, ouvir, mandar uma palavra, dar um conselho, né? Então você está ajudando, animando um ao outro. E nós temos que ouvir também a Deus, claro, né? Então nós temos que ouvir o nosso próximo e ouvir a Deus. Então nós vimos aqui a importância de nós aprendermos a ouvir o nosso próximo. Mas o mais importante é a gente ouvir a Deus, não é verdade? Por quê? Porque Deus ele fala conosco através da sua palavra. Então quando nós oramos, nós falamos com Deus. E quando nós lemos a palavra, Deus está falando conosco. Então, irmãos, não adianta você só orar. Você tem que orar e depois ler a Bíblia. Porque não adianta, é como se você estivesse só falando, mas não está ouvindo. Então, fala. Para um pouquinho e vem aqui na Bíblia. Lê. Aí você vai ouvir o que Deus tem para falar para você. E lá em Salmos 119:11, diz assim, ó: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então o que nos livra, o que nos orienta, o que nos ensina a viver uma vida diante de Deus? Ler a palavra do Senhor. Então nós só iremos poder ajudar as pessoas também se nós tivermos palavra no nosso coração. E como você vai orientar uma pessoa, como você vai aconselhar uma pessoa se você não tem palavra de Deus no coração? Entendeu? Então a gente tem que falar com Deus, orar, ouvir Deus falar conosco, guardar no nosso coração a palavra dele, para nós termos argumentos, termos palavras que venham edificar as pessoas. Tá certo? Então no ponto 2, nós vimos aqui a respeito de ouvir. Agora nós vamos ver falar menos. Pense primeiro. Então, ouça mais, fale menos. Nós aprendemos um pouco a respeito de ouvir as pessoas, ouvir, né, os familiares, ouvir a Deus. Agora, falar menos. Não tem como você estudar a respeito de ouvir sem estudar a respeito de falar. E a palavra de Deus está dizendo para nós que nós devemos falar menos, pensar primeiro, né? Então, quando você está conversando com a pessoa, você tem que prestar atenção no que ela está te falando, ouvir o que ela está te falando, e ao mesmo tempo você já vai refletindo sobre o que ela está falando, para você ter uma resposta, né? Para quando você for falar alguma coisa para ela, seja uma palavra que vai ajudar a pessoa, que vai orientar, que vai, né, aconselhar. Então, até mesmo numa discussão, principalmente numa discussão, quando sai vamos dizer assim, no calor da discussão, mesmo dentro de casa, né, entre esposa, filho, vira aquela, né, generalizada. Então, aí que você tem que pensar muito rápido, antes de falar. Porque o que acontece? Às vezes, né, na discussão, a pessoa começa a falar, o outro nem escutou o que ela falou, já começa a retrucar, não é assim? Aí começa a jogar palavras, e que está dizendo para nós aqui em Provérbios, capítulo 15, versículo 1. Depois você anota para você ler lá certinho. Eu vou falar para você o que está escrito lá. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva.
Olha que interessante. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. O que quer dizer isso? E quando você está no meio de uma discussão, se a pessoa está naquele momento de fúria, de confusão, se você falar uma resposta delicada, vai se acalmar, não é verdade? Agora, se você retrucar, vai virar, a pessoa vai ficar com mais raiva ainda, não é verdade? Então imagina a sua esposa fala assim pra você: você não vai sair de casa quando você não lavar a louça. Aí você fala assim: calma, benzinho, já vou lavar, já tô indo. Olha que resposta delicada. Aí a esposa fica calma, não é assim? Agora se ela falar assim pra você: você não vai sair enquanto você não lavar a louça. Você: eu quero ver quem vai me segurar aqui dentro. Imagina, aí ela vai ficar com mais raiva de você ainda. Então a gente tem que tomar cuidado com o que nós falamos. Então assim, ó, isso, é lógico que eu fiz aqui uma brincadeira, eu sei que na sua casa não é assim, né? Mas isso serve para tudo. Um exemplo, né, de palavra delicada e palavra dura. Então a Bíblia está nos orientando a isso. E quando você tem uma resposta delicada, acalma o furor em qualquer situação. Dentro da sua casa, no trabalho, na faculdade, na escola, aonde for. Se surgiu ali uma discussão, a pessoa se exalta, vem falar alto e você: com licença, posso te ajudar? O que aconteceu? A pessoa já muda até o semblante dela. Agora, se você responde na mesma altura ou mais alto, aí já todo mundo perde a razão, não é assim? Então, nós devemos que ser o quê? Por isso que volta naquele versículo: tardio em falar. O que é tardio em falar? Pensar antes, né? Às vezes a pessoa está falando, nem concluiu a frase ainda, você já dá uma resposta sem saber o que ela ia te falar verdadeiramente, né? Então, talvez nem era aquilo que você está esperando, mas você já deu uma resposta precipitada, não é verdade? Então, ó, seja tardio em falar, ouça, pense primeiro. Agindo assim, você provavelmente vai... O que vai acontecer? Diminuir a possibilidade de erro, né? Você vai errar menos quando você para, pensa antes de dar resposta. Você vai evitar conclusões precipitadas. Então, quando a pessoa fala alguma coisa, antes de você, né, para pensar, você fala assim: nossa, eu achei que a pessoa ia falar isso, isso e isso, eu já estava com a resposta na ponta da língua. Aí você parou, ouviu, você evitou de dar uma resposta precipitada, né? E o que vai acontecer? Você vai poder abençoar mais com palavras abençoadas, palavras pensadas, né? Porque quando você fala sem pensar, então você às vezes fala coisas que não tem nada a ver com a situação, né? Então quando você para, pensa, aí você reflete no que você pode falar para a pessoa, você vai estar tendo palavras, né, argumentos que vai abençoar essa vida. Porque eu aprendi uma coisa, irmãos, que palavras lançadas, né, ao vento não volta mais, né? O que é isso? Depois que a palavra saiu da sua boca, não adianta mais tentar consertar, porque isso só vai, quando você vai tentar consertar, só vai piorando, não é assim? E eu aprendi isso também na escola bíblica. Palavras lançadas ao vento é como quando você vai escovar os seus dentes, você pega a sua creme dental, você coloca na escova, aí sai demais, um pouquinho a mais, você tenta guardar de volta. Já tentou fazer isso? Colocar o creme dental de volta dentro do tubo? Experimenta fazer isso amanhã, quando você for escovar os dentes cedo. Você lembra disso aí, você pega lá e fala assim: não, vou colocar de volta. Tenta colocar para você ver. Não volta mais. É a mesma coisa quando você fala demais, fala sem pensar, você tira suas conclusões precipitadas e depois muitas vezes você ainda passa carão. Sabe o que é passar carão? Passar vergonha. Porque você falou sem pensar, falou demais. Aí as palavras lançadas ao vento, só por Deus para consertar de novo, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E na Bíblia nós aprendemos com Pedro, né?
Pedro, ele era um dos discípulos bem próximo de Jesus e ele teve muitas experiências com Jesus Cristo. Só que ele teve uma experiência até desagradável, né? Mas por que desagradável? Porque Jesus reuniu todos os discípulos, né? E começou a anunciar para eles que a morte dele estava próxima, que era um sinal, né, do cumprimento do plano de Deus. Então Jesus começou a conversar com seus discípulos, né? E Pedro, por ser mais chegado de Jesus, talvez não deu ouvido, né? Não entendeu o que o Senhor estava falando, não entendeu o que o mestre estava falando, não pensou, né? Aí pegou e teve uma atitude, vamos dizer assim, impensada, né? Foi falar com Jesus o que não devia, tomou uma resposta, né? Então, está lá em Mateus, capítulo 16, vou ler com vocês aqui. Mateus 16, a gente vai ler o 22 e o 23. Vou ler o 21, diz assim, ó. Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, o chefe dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito, e serei morto, e no terceiro dia serei ressuscitado. Ou seja, Jesus estava falando claramente o que ia acontecer. Falou para os discípulos: eu preciso ir lá a Jerusalém para que o plano se cumpra, né? Então ele falou claramente que tudo que ia acontecer com ele. Aí Pedro, né, ouviu Jesus falando, só que não compreendeu, não entendeu. Aí ele pegou, diz assim, ó. Então Pedro levou Jesus para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo que Deus não permita, isso nunca vai acontecer com o Senhor, né? Não sei se ele quis ajudar Jesus, sei que ele repreendeu Jesus, dizendo dessa forma. Jesus virou para Pedro e disse assim, ó: sai da minha frente, Satanás, você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Então Pedro, né, foi repreendido por Jesus. Por quê? Porque Jesus estava expondo o plano de Deus, né, para salvação para o homem, e ele ouviu, mas não entendeu, ou quis, sei lá, consertar. Falou: não, Senhor, ninguém vai tocar em você, não, eu não deixo. E que Deus não permita que isso aconteça. Então, irmãos, às vezes a gente tem que ter sabedoria para falar com as pessoas, né? Por isso que é importante a gente ouvir as pessoas, ouvir o que elas têm para dizer, pensar antes, né? Se você tiver tempo de orar a Deus antes de você falar com essa pessoa, né? Às vezes a pessoa pode até te adiantar o assunto, você, irmãos, vamos orar, depois nós vamos conversar a respeito disso. Então você vai ter tempo de você orar a Deus, pedir uma palavra, um direcionamento de Deus para você dar uma resposta àquela pessoa, né? Não fazer com que, como Pedro fez, ele precipitadamente, né? Ele quis talvez ajudar o Senhor, achou que estava ajudando, falou de uma forma que não era correta e ele foi repreendido, né? Então, ouvir mais e falar menos faz parte do amadurecimento do cristão. Então nós que somos cristãos, irmãos, principalmente, nós temos o quê? Que pense em 3 situações. Ó. Nós temos o quê? Parar, ouvir, refletir. Depois nós iremos falar, dar a nossa opinião, dar o nosso parecer. Então isso é para toda situação que você estiver, até mesmo na faculdade, na escola, no trabalho, quando se tem uma reunião, né, assim, a pessoa que fala demais, ela às vezes acaba errando, fala coisa que não deve, fala coisa que não tem nada a ver. Então a gente tem que parar, pensar, né,
Quando a pessoa fala assim, dá sua opinião, aí você fala assim, deixa eu pensar primeiro, antes de eu falar, porque você vai correr o risco, né, de acabar tomando decisões precipitadas. Então, gostaria que você pensasse, né, em 3 situações que fazem você falar antes de pensar, né? Pense em 3 situações que fazem você falar antes de pensar. Ou seja, dentro da sua casa, dentro da sua família, relacionamento entre pai e filho. Meu pai, quando ele vai abrir a boca falar comigo, eu já falo um caminhão. Eu não escuto minha mãe. Eu não escuto meus filhos, eu já não tenho paciência, não sei o quê. Então, situações do nosso dia a dia que nós temos tido esse tipo de atitude, né? Que nós devemos pensar em cima do que nós aprendemos aqui na palavra de Deus e orar ao Senhor, assim, Senhor, dá paciência, me dá sabedoria para que eu pare para ouvir, para refletir antes de falar. Eu sei que isso tem feito mal, isso tem causado constrangimento dentro da minha casa, né? Então que nós venhamos mudar. Quando falo você, estou falando todos nós. Eu também preciso aprender cada dia mais, né? Parar, pensar, refletir antes de eu falar. Amém? Então essa palavra que eu quero deixar com os irmãos hoje é a respeito de ouvir mais, falar menos. Então que nós possamos se basear, né, nesse princípio de que é importante nós ouvirmos e também muito mais importante pensar antes de falar. E quando você ouve, só está recebendo, você não está causando mal a nenhuma pessoa. O que você vai causar mal é você falar palavras impensadas, né? Dar conselhos que não vêm de Deus, falar coisas que não procedem, né? Nós que somos cristãos, nós temos que dar conselhos baseados na palavra de Deus. Então, por isso que eu disse que é importante nós termos a palavra em nosso coração para nós termos palavras para falar às pessoas. Então, nós não devemos agir, né, impensadamente, agir grosseiramente. Nós temos que parar, refletir, analisar e depois falar. Amém? Então, eu quero orar com você sobre essa palavra que nós aprendemos, para que o Senhor venha nos abençoar, que nós possamos ter um dia abençoado por Deus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar, te agradecer por esta palavra, onde nós aprendemos, ó Deus, que nós devemos ouvir as pessoas, ouvir ao Senhor, refletir, Senhor, sobre o que nós temos ouvido, pensar antes de falar. Pai, eu peço que o Senhor venha nos dar sabedoria, venha nos dar graça, Senhor. Se nós temos agido dessa maneira, Pai, que o Senhor venha nos corrigir, venha nos ensinar, venha nos mostrar aquilo que nós precisamos melhorar. Deus, eu quero entregar a vida de cada um dos meus irmãos que estão ouvindo a sua palavra, que nós possamos ter, Pai, um dia abençoado pelo Senhor, uma semana abençoada. Eu quero entregar a vida de cada um nas tuas mãos e profetizar toda a sorte de bênção. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Deus te abençoe, tenha um ótimo dia e uma ótima semana em nome de Jesus.